Olá, eu sou Denis Ferreira Lopes e serei a apresentadora do trabalho intitulado Mudanças no Manejo do Solo e a Observação do Clima na Produtividade de Cana-de-Açúcar no Rio de Janeiro. A produtividade agrícola pode ser definida pela fórmula produção em função da área plantada, solo, clima, relevo, planta e manejo. As plantas elas exploram dois ambientes diferentes, a atmosfera e o solo. O manejo deles determina a produtividade. Um solo que possui relações adequadas entre macro e micronutrientes, elementos tóxicos e a manutenção do pH adequado permite o crescimento das raízes, que é fundamental para se estabelecer uma boa produção. O Norte Fluminense é uma das regiões mais antigas agrícolas do país. Acompanhou o início da modernização, o surgimento e o fim dos grandes grupos sucroalcooleiros, e esse setor possui um histórico de produção longo e abrangente, com informações de produtividade da cana-de-açúcar e seus fatores endoclimáticos. Esse trabalho ele busca criar um banco de dados com os dados históricos da fertilidade do solo, a partir das informações de análise de solo que contém macro e micronutrientes, CTC efetivo e potencial, pH, alumínio, clima e a produtividade, permitindo encontrar os fatores mais ou menos limitantes da produtividade agrícola regional. Para isso, foi utilizado o cruzamento dos dados da produtividade média regional e a observação anual dos parâmetros. Esse trabalho deriva do projeto Levantamento Permanente do Solo do Norte Fluminense, que é digitalizado todos os arquivos de análise de fertilidade do solo do Rio de Janeiro desde 1978, que é quando esse tipo de análise se iniciou. Para isso, foram gerados gráficos com os níveis médios de potássio, cálcio, magnésio e alumínio no solo das análises correspondentes ao setor sucroalcooleiro, bem como pH em água, soma de base, CTC efetivo e potencial, e a relação de potássio e sódio em 5 anos, para além da produtividade média da cana-de-açúcar do estado do Rio de Janeiro e da precipitação total anual. Para isso, houve a separação dos dados em dois grandes grupos: o grupo cana, referente ao setor sucroalcooleiro, e o grupo não cana, referente aos demais setores, observando a distribuição percentual das análises de fertilidade dos solos feitas dentro das classes de produção esperadas da cana-de-açúcar, de acordo com o teor de potássio indicado no boletim de adubação fluminense. Aqui nesse primeiro gráfico, em laranja, a gente tem a produção média nacional, que tem crescido, e em azul a produção média do estado do Rio de Janeiro, que desde a década de 80 começou a decair. No segundo gráfico, a gente tem a correlação entre a precipitação e a produtividade de cana, onde a gente pode perceber que as duas não têm uma tendência linear. Nesses dois gráficos, a gente percebe a produtividade da cana correlacionada aos teores de nutrientes no solo, onde a gente percebe que no teor sucroalcooleiro, eles se correlacionam e podem ser explicados a partir deste. E nos demais setores, a produção de cana não está correlacionada aos teores disponíveis de nutrientes no solo. Novamente, a gente tem a confirmação que no setor sucroalcooleiro, a produtividade de cana pode ser explicada pela disponibilidade de nutrientes no solo e estão correlacionados, e nos outros setores a gente não consegue identificar essa correlação da produtividade da cana com os teores de nutrientes disponíveis no solo. Nessas duas tabelas, a gente tem as análises distribuídas pelas classes de percentual de potássio definidas, onde a gente percebe que nos anos onde se fez um melhor manejo, temos maior quantidade de análises dentro da classe de maior porcentagem de potássio, mostrando que esse solo está mais fértil no setor sucroalcooleiro, que é onde a gente pode fazer essas conclusões. Nos demais setores, a gente não consegue estabelecer essa correlação de maiores análises em teores superiores de potássio, determinando assim a produtividade. Podemos concluir, então, que os teores de fertilidade do solo de pH foram condizentes com as produtividades médias regionais do setor sucroalcooleiro. Já nos demais grupos de dados, a gente não observa esse comportamento. Nos anos onde se teve maior fertilidade, teve mais dados distribuídos nas classes onde o teor de potássio no solo era maior. Só a precipitação não é o suficiente para explicar a produtividade e mostra o quanto esse banco de dados pode explicar a situação histórica e produtiva do Rio de Janeiro, da cana-de-açúcar, e pode ser útil para desenvolvimento de novos trabalhos e responder novas perguntas.